Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, pessoas lindas de luz. Bora para mais uma live? Então, agora que já ia começar a live, olha o que aconteceu. A luz piscou, a internet caiu, aí até conectar de novo. Mas bora lá, vamos tentar. Não é isso? E é isso. E hoje a gente vai falar sobre um tema aí, né? Sobre os bloqueios emocionais, né? Como é que a gente pode entender esses bloqueios emocionais e como é que a gente pode liberar esses bloqueios para que a gente tenha aí uma vida amorosa, uma vida nos relacionamentos, uma vida mais feliz. Bora lá? Deixa. Olá, Ari, bom dia. As feridas emocionais, existem várias feridas emocionais, mas a gente vai falar aí das 5 principais e as máscaras que usamos, né, pra gente poder se proteger, que a gente traz ali desde a nossa infância. Então, nos permite aí, né, entender sobre isso, identificar os nossos padrões, as nossas crenças, as nossas verdades que trazemos ali, ó, desde lá de trás e que influencia diretamente no nosso relacionamento hoje. Né? Então, muitas vezes nós reagimos de forma instintiva, né, automática, sem perceber que a gente está agindo daquela forma. A gente nem percebe, né? A gente vê aí que muitas pessoas acabam até meio que se sabotando nos relacionamentos, mas porque não param, né, para perceber isso. Mas por que não param? Porque não sabe mesmo, né? Não tem esse conhecimento e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E por que é importante saber disso, né? Então melhora os relacionamentos, né? Então muitas vezes ali as pessoas com quem a gente se relaciona, né? Parece ali, vamos falar num parceiro, numa parceira, às vezes parece que está desconectado, parece que está distante, parece que a gente está perdendo ali aquela conexão, né? E isso pode ser ali uma consequência de uma dessas feridas emocionais, né, que não foram curadas, tá? E aí, quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue quebrar os ciclos negativos, a gente consegue quebrar, né, esses bloqueios. Né? Então, quando a gente consegue entender, a gente consegue perceber, a gente traz para a consciência tudo isso e aí a gente tem o poder então de mudar. Né? É claro que só saber disso, só saber das feridas emocionais, que tipo de ferida eu carrego, não resolve. A gente precisa entrar para ação. Tudo na vida é assim. Tudo que a gente quer mudar, a gente pode. Tudo que. Pensa, o universo, ele é abundante. Se você pensar, por exemplo, numa cadeira. Uma cadeira assim, 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 já existe no mundo das ideias, né? Você fala assim, vou criar uma cadeira nova, né? Vamos pensar ali alguém que trabalha com designer e tal, ela pensar em algo ali, ela tá criando no mundo das ideias. Então, antes dela construir isso, ela ir lá e, não sei, vai ser de madeira, vai ser de metal, antes dela mandar construir, ela ainda vai desenhar, ela tá criando ali. Quando ela cria, já está no mundo das ideias. O mundo, o universo é abundante, a gente só precisa entender o que é que nos bloqueia. Então, quando a gente olha para isso, fala assim, nossa, tem um monte de coisas que a gente pode criar para a nossa vida. E a física quântica vai falar o quê? Vai falar do olhar do observador. Para onde eu estou olhando? O olhar do observador cria a realidade. Então, se eu estou olhando para as minhas dores, o que é que eu vou criar mais na minha vida? Mas e se eu estiver olhando mais para aquilo que eu quero, para aquilo que eu desejo, para como eu quero criar as minhas relações? É o olhar do observador, né? Então, quando a gente começa a colocar foco em algo e a gente começa a agir, tudo acontece. Tudo.
Só depende de quem? De cada um de nós, né? Então, por isso que a gente fala que a gente não consegue mudar o outro, não consegue mesmo. A gente vai brigar, chorar, espernear, pedir, implorar. A gente não tem como mudar o outro. Nós temos como mudar a nossa visão em relação ao outro, nosso comportamento em relação ao outro. A gente sempre temos como mudar a nós mesmos. E isso é incrível, né? Porque se a gente sabe que só nós podemos mudar a nossa realidade, a nossa vida, isso tem ali um poder especial nas nossas mãos. Porque já pensou se o outro pudesse mudar a gente? Ai, eu não gosto de você desse jeito, aí você muda. Ai, o outro não gosta desse jeito, aí você muda. Ai, a outra não gosta desse jeito, e você muda. Seria uma loucura, não é? Então só nós podemos mudar a nós mesmos e a gente não tem como mudar o outro. Então bora lá entender tudo isso. Bora aprender como a gente trabalhar aí essa inteligência emocional e relacional, porque a gente vai ver que a gente precisa mudar a nossa forma de se relacionar com o outro, né? A gente ouve falar bastante de inteligência emocional, né? Que envolve ali a nossa capacidade de ter ali uma sensibilidade, de entender, de gerenciar as nossas próprias emoções. Mas também a gente precisa entender como é que a gente está se relacionando com o outro, né? A dependência emocional, o outro depende emocionalmente de mim, eu me sinto sobrecarregada, me sinto sufocada, me sinto pesada e eu acabo tendo ali uma dependência emocional com o outro, eu fico dependendo do que o outro vai dizer, vai falar, vai fazer ou não, enfim. E aí, quando a gente olha para tudo isso, a gente consegue trabalhar tudo isso em nós, a nossa força, a gente toma a nossa força nas nossas mãos, e a gente consegue mudar a nossa realidade, né? Tem uma frase que é assim: ninguém pode voltar no passado, né, e mudar o que aconteceu, mas todo mundo pode começar de novo e criar uma nova realidade e fazer uma nova vida, né? Então bora lá? Então, olha que legal. Eu vou falar aqui então um pouco sobre as 5 principais feridas emocionais. Então a gente sabe que existem várias feridas emocionais, né, que nos impedem de ser a gente mesma. E isso vem aonde? Vem lá de trás, vem de uma infância conturbada, vem de uma adolescência conturbada, vem de várias situações. E eu falo conturbada, mas eu vou falar assim, às vezes tinha ali um pai, uma mãe, né, que era muito super protetor, muito, chegava a sufocar de tanta proteção, né? E aí essa criança, ela vai ter assim muitos medos, né? E a gente vai para a vida adulta e imagina se não traz os medos, né? Então a gente vai falar não só de uma falta, quanto de um excesso. Tudo precisa ter equilíbrio, não é? Mas eu vou falar um pouquinho ali agora sobre o quê? Sobre as máscaras, né? Quem tem as feridas emocionais, eu vou falar sobre as 5 feridas emocionais principais, mas eu queria falar um pouquinho sobre as máscaras. O que são as máscaras? As máscaras são, vamos falar assim, como se fosse algo que nos protege, como se a gente colocasse uma máscara, a máscara, a gente vai ver que existem vários tipos de máscara, né? Então, por exemplo, a máscara da perfeição, a máscara da Mulher Maravilha, a máscara da mulher, né, guerreira. A gente vai ver sobre isso. Olha só que interessante. Então, a máscara ela sufoca a nossa essência, a quem nós somos, né? Então, vou falar da máscara da rejeição, né? Da máscara da mulher rejeitada. A gente vai falar da máscara da mulher porque a gente está falando aqui de mulher, né? Então, conduzindo ali, né, o grupo de mulheres, mas a gente sabe que isso também são com os homens, tá? E é bem interessante que dá para perceber bastante. Mas vamos lá. Falando das máscaras, vou falar primeiro da máscara da rejeição. Então, a máscara da rejeição, como é que essa mulher é? Então, essa mulher, ela tem uma ferida, que é a ferida da rejeição, e aí ela acaba adotando uma postura
muito fechada, ela evita uma intimidade, ela tá o tempo todo querendo se proteger, ela tem medo de ser rejeitada, né? Então a gente está falando da mulher adulta, né? A gente vai depois falar da criança, como é que isso tudo aconteceu. Mas bora lá. Então essa máscara da rejeitada, da mulher rejeitada, né? Que ela se sente rejeitada, ela tem esse medo o tempo todo de ser rejeitada. Então ela pode se afastar ali emocionalmente, né? Ela não consegue se conectar com o outro, ela não consegue se conectar com um parceiro, ela não consegue se conectar com amigos, com colegas de trabalho, com, enfim, na família mesmo, porque ela tá o tempo todo ali com medo de ser rejeitada. E olha que interessante, além dela ter esse medo de ser rejeitada, ela busca o tempo todo a aprovação. Ela tá sempre buscando uma aprovação, né? Isso ela fica o tempo todo ali inconscientemente ali, né? Ai, será que vai gostar? Será que não vai? E ela tá o tempo todo, isso é bem cansativo, né? Porque ela tá o tempo todo buscando essa aprovação ali excessiva e chega até tem situações assim que as outras pessoas sentem assim até meio que sufocada com esse excesso de aprovação que ela busca, né? Então, nos relacionamentos ela pode criar ali barreiras ou se distanciar do outro, né? Então você vê que ela ou ela cria uma barreira ou ela se distancia com medo de sofrer, com medo de ser rejeitada, mas ao mesmo tempo ela sempre busca a aprovação do outro. Né? Então, ela tem ali um comportamento, né, de evitar a dor da rejeição. Né? Ela muitas vezes cria ali um comportamento de parecer ali uma pessoa meio fria, meio distante. Né? Então, olha que interessante. Não sei se vocês já conheceram pessoas assim, se vocês já se perceberam nesse momento. É melhor ficar na minha, é melhor ficar no meu lugar, né? Mas inconscientemente, né? Vamos falar assim, que a pessoa não tem a maioria das vezes não tem essa percepção, mas é o medo da rejeição, tá? E aí a gente vai falar de uma outra máscara que é bem interessante, que é a máscara da controladora. Olha isso, né? Então, qual é ali o comportamento, né? Então, comportamento, essa ferida, ela traz uma ferida de abandono, né? Então, ela é uma pessoa que tem medo de ser deixada, medo de ser abandonada, né? Então, a mulher, ela pode se desenvolver aí essa máscara, né? Todas essas máscaras são máscaras de dependência emocional. Então, essa máscara ali, ela busca o tempo todo a aprovação de alguém, né? Ela busca o tempo todo controlar as situações, ela fica o tempo todo, sabe, ele cuida de tudo, nos mínimos detalhes, ela cuida e ela acaba sendo bastante exigente, né? Em relação a tudo, porque ela quer controlar tudo. Por quê? Porque de alguma forma ela entendeu que se ela controlasse alguma situação, o que poderia acontecer? Tudo fica bem, né? Tudo fica bem e ela não ter ali essa sensação de abandono. Então ela fica ali o tempo todo e ela acaba sendo muito, vamos falar assim, útil. Ah, é bom ser útil, mas ela acaba indo para o excesso disso, porque ela tem medo de que as pessoas, se eu for muito útil, se eu fizer muito, as pessoas não vão me abandonar. Né? Então essa máscara da controladora, né, ela acaba trazendo muito essa sensação, por essa sensação de abandono, acaba colocando aí essa máscara da controladora, né? Então tem um comportamento bastante exigente de, de atenção, sabe? A pessoa tem que dar atenção o tempo todo, tem que falar com ela o tempo todo. Ai, mas nossa, nem respondeu a minha mensagem, nossa, e vai e manda outra mensagem, ela acaba assim, sabe, deixando a pessoa até meio que sufocada, né? Então ela se sente insegura em relação, principalmente em relação ao parceiro, ela acaba ficando com bastante medo desse abandono, né? E aí ela tenta o tempo todo controlar, e é uma dinâmica ali de um relacionamento muito, fica pesado para ela se sobrecarrega de tudo,
né? E a gente vai para outra máscara, a máscara, gente, da perfeccionista. Mas não é aquela pessoa que gosta de tudo arrumadinho, não é aquela pessoa que tá no excesso, sabe? Aquele excesso de perfeição, né? Então, quando a gente vai olhar para a perfeição, traz ali uma coisa muito de um orgulho, não é? Uma coisa de perfeição. Quando a gente pensa em perfeição, eu penso nisso, né? Por que não pode errar? Por que tem que ser perfeito? Nós não somos perfeitos, não é? Então, o comportamento dessa mulher é que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser muito, né, ali nos detalhes muito perfeito. Então, ela carrega a ferida da humilhação, né? Então, ela a ferida da humilhação, ela pode fazer a mulher se sentir envergonhada de si mesma. Então, ela precisa ser a perfeita, para ninguém reclamar de nada. E quando ela faz alguma coisa que ela sentiu que não foi do jeito que ela queria que fosse, nossa, ela se cobra muito, ela fica muito angustiada, muito agoniada. Nossa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Ou por que eu deixei de fazer? E às vezes lá no trabalho é uma coisa mínima que ela esqueceu. Nossa, não acredito que eu fiz isso. Nossa, ela se cobra muito, né? Então, como resultado disso, ela por essa ferida, né, da humilhação, que aí de alguma forma teve uma humilhação, que a gente vai falar sobre as feridas, mas aí ela se torna aí essa perfeccionista tentando atender as expectativas externas. Opa, caiu uma folha. As expectativas externas, ela fica o tempo todo querendo, né, suprir, né, as necessidades do outro, querendo ali fazer tudo de forma muito perfeita. Por quê? Porque ela quer evitar a crítica. Ela quer evitar a crítica, né? Então é uma dinâmica de relacionamento aí bastante pesado também, né? Porque ela fica o tempo todo tentando ser essa perfeita para que ela não seja ali de alguma forma criticada, tá? Então, vamos falar agora da próxima máscara, né? Então, a máscara deixa eu pegar aqui, a máscara da desconfiada, né? Então, essa máscara, né, quem carrega essa máscara, aconteceu algo que ela se sentiu traída, tá? Então, o comportamento, né, de quem tem essa máscara, né, tem outros nomes, mas eu vou colocar como a desconfiada aqui pra gente poder entender, tá? Então, ela também tem um comportamento controlador, né? Mas olha que interessante. Então, quando a pessoa ela carrega essa ferida da traição, né? Então a confiança ela fica muito abalada, é uma mulher que ela pode desenvolver ali a desconfiança dela tá sempre olhando ali no celular, sabe? Ela não acredita no parceiro, né? Tá sempre procurando ali sinais de que tem algo errado, né? Então e isso é bem assim complicado, porque às vezes ela começa, como fala, eu não sei como é o termo ali, que fica o tempo todo ali olhando nas redes sociais para ver quem curtiu, quem falou, que falou. Então, ficar olhando ali a conversa que teve, né? Então, isso é bem cansativo também. Você percebe que as máscaras vão deixando essa mulher muito pesada, né? Dela mesma, ela vai deixando a essência dela, ela vai e vai colocando essas máscaras para poder o tempo todo, né, se proteger de algo, né? Então ela também pode se tornar controladora, tá? Tentando ali monitorar o comportamento do parceiro. Por quê? Porque ela tem medo da traição, para evitar a dor da traição, tá? Então, um comportamento ali pode questionar constantemente o parceiro, fica insegura com o compromisso dele, né? Será que a gente tá junto? Será que a gente tá namorando? Será que a gente tá, né? Fica o tempo todo ali, né? E
e cobra de alguma forma, às vezes ela não chega a falar, mas ela cobra isso o tempo todo, invade a privacidade do outro, né, em busca de provas de traição. Olha que pesado, né? A próxima máscara é a máscara da vingativa. Vingativa. Olha só. Então, essa mulher, ela carrega a ferida da injustiça, né? Então, tá relacionada ali com uma sensação de ter sido tratada de maneira desigual, né? Ou injusta. E aí, quando a gente olha para isso, só já puxando um pouquinho lá das feridas da criança, né? Que a gente vai falar, mas ela deve ter sido muito comparada com irmãos, com primos, sabe? Ser muito comparada com o outro. E aí ela se sente ali, né, injustiçada, né? E a mulher, ela pode desenvolver uma postura rígida, evitando mostrar ali as suas vulnerabilidades, né? Ela acredita que ela precisa ser, tem que ser forte, né? Tem que ser firme, tem que ser dura, né? Porque ela tem medo ali, né, de entrar em contato com as emoções e sofrer. E ela pode se tornar ali vingativo, buscando fazer justiça, né, da sua própria maneira. Então, são mulheres que estão o tempo todo ali, nossa, aconteceu isso, peraí que eu já vou resolver agora, eu vou lá, eu vou falar, vou acontecer, vou não sei o quê, né? Então, ela tá o tempo todo nessa briga, porque ela é aquela que vai se vingar de algo que aconteceu, mas inconscientemente ela tá querendo se vingar o tempo todo de algo que aconteceu com ela mesma, né? De alguma situação que ela se sentiu injustiçada, né? Aconteceu algo que não foi, que teve uma desigualdade, né? Então ela fica ali muito nessa busca. Então tem um comportamento ali de também ser muito exigente com o parceiro, né? Ou criar expectativas muito altas. Então ela pode reagir também com frieza, com raiva, né? E se algo não sai do jeito que ela queria, ela acaba reagindo muito com essa raiva, ela acaba trazendo muito essa raiva, né? E é interessante que quando você percebe que a pessoa está nessa raiva, presta atenção na fala dela. Ela tem umas falas que você consegue identificar, né, algo que ela achou injusto. Tá muito ligado essa raiva com algo que ela achou injusto, tá? Então ela pode se sentir ali injustiçada facilmente e sem ser inflexível, né? Ela não consegue sair daquele lugar, né? Ela se coloca no lugar, às vezes ela pega a dor de alguém mesmo, ela se coloca no lugar daquela pessoa e ela tá o tempo todo ali, né? Brigando ali nesse lugar ali que ela achou que alguém foi injustiçada. Então ela tá o tempo todo querendo se vingar ali. Mas na verdade é inconsciente. Ela tá querendo se vingar de algo que aconteceu com ela mesma, tá? Então, como é que essas máscaras afetam aí os relacionamentos? Como será, né? Pois é, as máscaras elas são mecanismos de defesa, né? Que tanto uma mulher utiliza no relacionamento, quanto, claro que isso não é das mulheres, é que como a gente está aqui falando sobre mulheres, um grupo de mulheres, né, trabalhando relacionamentos de mulheres, a gente está falando muito de mulheres, mas isso acontece com todo mundo, tá? Então as máscaras elas são mecanismos de defesas que usamos para proteger as nossas emoções, evitar a dor, evitar de enfrentar as nossas feridas, tá? Mas o que é importante a gente saber? Que quanto mais a gente não enfrenta, mais isso vai aumentando, né? Então elas podem prejudicar os nossos relacionamentos, pode prejudicar como nós queremos nos sentir, né? Pode criar barreiras, né? A gente fala aqui dos bloqueios mesmo, emocionais e mentais, né? Pode criar barreiras de intimidade com as pessoas, com o meu parceiro, com a minha parceira, né? E aí a gente acaba se desconectando da outra pessoa, né? Então a chave é superar essas máscaras, né? Em primeiro lugar é a gente ter esse autoconhecimento, se perceber nessas máscaras, nossa, mas eu faço isso, eu faço aquilo. E olha só que interessante,
muitas vezes essa mulher ela não usa uma máscara só. Às vezes ela usa 2, 3 máscaras, às vezes é uma máscara que é a mais constante, né? Às vezes ela acaba transitando ali nessas máscaras. E olha que interessante, a gente viu aqui que as máscaras são feridas, mecanismos de defesas, né? Para não entrar diretamente, para evitar a dor da ferida, né? A gente olhando para isso. E você sabe como foi que surgiram as máscaras? As máscaras elas surgiram lá atrás, quando se começou a criar os teatros, né? Existiam os teatros de rua. E aí existiam poucos atores. Então eram, sei lá, 2, 3 atores. E na peça de teatro, né? Que eram os teatros de rua, que o pessoal montava ali uma carroça no meio da rua, ficava em cima ali e criavam as peças de teatro. O que acontece? Como tinham poucos atores, eles criavam máscaras. Então, ora eu vou ser, né, a donzela, ora eu vou ser a bruxa, ora eu vou ser o príncipe. Então, eles colocavam, né, essas máscaras. Entrava um em cena, trocava tal e punha as máscaras, né? Então, às vezes tinham homens que estavam com as máscaras de mulheres, mulheres com as máscaras de homens, né? E aí, então surge essa ideia de máscaras, que a gente bota uma máscara para mostrar ser outra pessoa, né? E aí aqui nas máscaras a gente vê que são as defesas, né? Mecanismos de defesas que nós encontramos para lidar com algumas situações, né? Mas vamos falar das causas? De onde é que vem tudo isso? Então, isso daqui é bastante assunto, mas eu vou dar uma pincelada que a gente amanhã tem outra live, a gente vai falar sobre a continuação desse assunto, né? Então, bora lá. Então, vou falar da ferida do abandono, né? Então, e olha que legal, eu já vou falar da ferida do abandono, mas eu também já vou falar sobre as 5 linguagens do amor. Eu não sei se vocês conhecem, então vou só trazer um pouco sobre a teoria disso, né? Pra gente entender que, de onde vem isso? Não é do nada, isso tudo são estudos, né? Então, deixa eu só me achar aqui. As 5 feridas emocionais, elas vêm do estudo, né? Começou com Jung, né? Que ele começou a falar sobre os arquétipos e aí ele começou a falar sobre as máscaras, né? E depois a Lise Bordel, acho que é assim que fala, né? Ela fez o livro com as principais feridas emocionais, as 5 principais feridas emocionais que impedem nós sermos nós mesmas, né? De nós sermos nós mesmas. E aí, então, falando um pouquinho das 5 linguagens do amor, que aí eu acabei fazendo uma conexão aqui com os dois, que é bem legal da gente entender. Então, Gary Chapman, ele é um psicólogo, né? E ele entendeu, né, na sua trajetória, ele atendeu muitos e muitos e muitos casos de pessoas, ele entendeu assim, que existiam 5 formas de amar. Então, às vezes a gente achava, mas o outro não me fala que me ama, então não me ama. Mas ele entendeu o quê? Que existem 5 formas de amar e a gente vai falar sobre essas formas, que é tempo de qualidade, deixa eu só pegar aqui para eu não me perder, toque físico, palavras de aprovação, atos de serviço e me perdi aqui. E presentes, tá? Então vou falar sobre essas linguagens do amor. O que ele entendeu? Entendeu assim que os casais eles acabavam não tendo muitas dificuldades no relacionamento. Por quê? Porque cada um entendia o amar de uma forma diferente. E quando a gente olha para isso, a gente também percebe que isso tudo vem da infância, tá? Então, para mim o amor é dizer eu te amo. Não, para mim o amor é a pessoa estar
um tempo comigo, um tempo de qualidade, estar comigo, né? Quando tá comigo é comigo e não com todo mundo, né? Ah, não, para mim dizer que ama é quando a pessoa ela vai em algum lugar, às vezes ela traz uma lembrancinha, ela lembrou de mim, então a gente vai ver que tudo isso tá muito junto, né? Com as 5 linguagens do amor. Então, 5 linguagens do amor, 5 feridas emocionais, e eu fiz aí a junção das duas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Olha que legal, tá? Então, bora lá. Vou começar então com a ferida do abandono. Então, a ferida do abandono ela surge quando a criança, tá? Ó, isso surge lá atrás na infância, tá bom? Ela se sente negligenciada, ou seja, ela se sente que os pais não cuidaram dela, não olharam para ela, não tiveram ali, sabe, vamos falar assim, um contato com elas em relação a se preocupar, né? Essa ferida do abandono, ela também surge quando as necessidades emocionais elas não foram atendidas, né? Então, às vezes, porque a gente fala de abandono, às vezes não é um abandono físico, né? Às vezes é um abandono emocional. A criança ela queria um carinho, um colo, uma atenção e ela não foi suprida nisso, né? Então, pensa num olhar de criança. Quando nós éramos crianças, nós não entendíamos direito o que estava acontecendo. Então, essas feridas emocionais, elas podem ser num âmbito emocional ou num âmbito físico mesmo, foram abandonadas. E aí, quando a gente olha para isso, se pode ser ali também algo que a criança entendeu, né? Ela entendeu como um abandono, tá? Então, às vezes o pai e a mãe trabalhavam fora. E aí ela não via esse pai, essa mãe sempre junto, então ela também pode ter criado essa sensação de abandono por esse pai, essa mãe estar sempre fora, tá? Mas olha lá, então a ferida do abandono ela surge quando essa criança ela se sente negligenciada ou quando as suas necessidades emocionais não foram atendidas, né? Então, seja pela atenção ou pela presença dos pais, tá? Então, esse abandono ele pode gerar ali um profundo medo de ser abandonada, de ser deixada sozinha, tá? E leva a pessoa a buscar constantemente cuidados ou gestos de proteção dos outros. Dica, né? Então ela se sente desprotegida, ela fica o tempo todo ali com medo de ser abandonada, tá? E a conexão dela aí com as formas de amar, né? As 5 formas de amar. Então, nós vamos falar do tempo de qualidade. Então, a conexão com o tempo de qualidade. Então, para quem tem essa ferida, né? O tempo de qualidade é muito importante, porque aí ela busca, como ela busca ali a relação com o outro, ela tem medo de ser abandonada. Então, o tempo de qualidade é importante para ela, estar junto com a pessoa. Às vezes é assim, o outro tem que trabalhar, a outra tem que trabalhar, mas o tempo que tá ali, vamos juntos assistir um filme, vamos juntos no shopping, vamos juntos comprar algo, né? Essa coisa do estar junto. Para ela, isso é muito importante. Né? Então, a gente pode fazer essa conexão. Então, quando alguém dedica, né, se dedica ali de verdade, mostrando estar disponível, mostrando estar ali, ela se sente confortável, ela se sente segura nessa relação, tá? E deixa eu ver mais, e aí ela consegue confiar em si mesma. Mas olha que interessante, ela acaba dependendo do outro para trazer isso para ela. Então, o que eu vou falar sempre é que a gente precisa buscar formas de fazer isso com a gente mesmo. Por quê? Porque se o outro não está, se eu não tenho o outro, eu vou acabar me sentindo cada vez mais segura em mim. Então é algo que eu preciso trabalhar em mim. Tudo sempre é você com você. Nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre você, tá? Então bora para a próxima?
Deixa eu colocar aqui uma dica de autocuidado. Então, essa ferida de abandono, você pode se envolver em atividades que você esteja com você mesma. Sabe assim, esses dias uma mulher me disse assim, que ela se encontrou fazendo natação, porque naquele momento dela fazer natação, ela estava com ela. Ela não conseguia pensar em outra coisa, ela não conseguia pensar em outras pessoas, por quê? Porque ela tinha que ficar com ela, porque ela tinha que aprender a respirar, né, na água, ela tinha que aprender a movimentar os braços, as pernas. Era um momento que ela falou que ela sentiu muito alívio, porque ela estava com ela. Olha que legal esse tempo de qualidade. Eu lembro que de uma mulher que falou de dança, que como ela estava aprendendo a dançar, ela foi para aula de dança, né? Então tinha que fazer o movimento dos braços, do corpo, então ela não conseguia ficar focado no outro, em outras coisas também, ela teve que focar somente nela, para ela poder fazer os movimentos direito. Então ela conseguiu naquele momento ela estar ali, só com foco somente nela. Então olha que legal isso, né? Que aí a gente tem o objetivo de quê? De olhar para si, cuidar de si, né? Olha que legal. Que mais? Eu vou falar aqui então da ferida da humilhação. Então a ferida da humilhação, ela tá ligada ali a uma vergonha, a um sentimento de inadequação, a algo que aconteceu. A gente vai estar sempre falando na origem, que é na criança, né? Então frequentemente causada por críticas excessivas na infância. Então essa criança, ela foi ali constantemente comparada, ela se sentiu humilhada, ela se sentiu criticada, tá? E olha que interessante, essa ferida da humilhação, muitas vezes ela surge na época do desfraude. Sabe que a gente está saindo da fralda e claro que a gente não vai lembrar disso, né? Mas ela surge muito nesse momento. Por quê? Porque conforme você está tirando a fralda, então a criança ela faz xixi, ela faz cocô na calça, né? Nos lugares, porque ela ainda não aprendeu a controlar, né? Então ela ainda não aprendeu. E aí o que acontece? Aí um adulto, geralmente, né? Pai, mãe, nossa, não acredito que você fez isso. Olha que coisa feia, né? Nossa, que fedor, olha isso. Então, muitas mulheres, homens também, claro, né? Mas muitas pessoas acabam criando essa ferida da humilhação ali, tá? E claro que isso se expande ali na vida da criança, na vida na adolescência, de alguém que foi muito criticado, tá? Alguém que estava o tempo todo recebendo críticas, tá bom? Então essa ferida faz com que a pessoa ela busque maneiras de se sentir digna e valorizada, muitas vezes se sentindo inferior aos outros. Então ela sente ali, né, essa dor. E aí, olha que legal, eu vou falar do toque físico. Um toque físico fazendo ali uma conexão ali com essa ferida, né? Então, que é a linguagem do amor, que ela pode ali olhar para isso. Então, um toque físico como um abraço, um contato, um carinho, né? Então, como uma forma de receber e oferecer segurança, né? Então, e também empatia. Então, o toque ele ajuda a transmitir a ideia de que o carinho é válido, de que a afetividade é válida, de que o respeito é válido, tá ali, né? Essa relação. Então, curar essa ferida envolve não apenas aprender a dar e receber o toque de maneira saudável, mas também sentir-se justificada e respeitada sem depender da validação dos outros. Então o toque, olha gente, ai, nada como trabalhar essa criança interior, ó, me abraçando. Porque às vezes a gente sente a necessidade do toque, do carinho. Nossa, eu queria tanto um abraço, eu queria tanto nesse momento um carinho. Faz por você. Faz por você, fecha seus olhos, abraça, imagina que você está abraçando a tua criança, né? Imagina que você está abraçando você quando criança. Porque quando a gente quer colo, quando a gente quer carinho, quando a gente chora, a gente está lá na criança. Dica, tá bom?
Então, olha que legal, né? A dica de autocuidado, né? Então, trabalhar esse toque em você mesmo. Sabe aquela coisa de passar hidratante, né? De um óleo, nossa, adoro óleo. O óleo no corpo, né? De ter esse toque com você mesma, de fazer uma massagem. Ai, gente, toque. Quem gosta de toque, vai fazer massagem. Ai, uma delícia, massagem relaxante. Gente, você sai de lá, parece que você tá flutuando. Eu pareço que tenho todas, né? Porque eu gosto de tudo aqui, né? Mas é uma delícia, é uma delícia. Então a sugestão é o autoabraço, massagens terapêuticas, né? O toque mesmo, de passar um creme, de passar um hidratante, às vezes fazer um banho relaxante, né? Então, se ela gosta do toque, olha que gostoso, né? Fazer um banho relaxante, né? Então, são dicas aí. E agora eu vou falar da ferida da traição. A ferida da traição, ela surge ali na infância, quando a criança ela se sente traída por uma figura de confiança, tá? Então ela se sentiu traída ou por uma mãe ou por um pai. E a gente vai falar mãe e pai, mas a gente vai falar dos cuidadores, né? Porque às vezes foi criada ali por uma avó, por uma tia, enfim, tá? Então essa ferida da traição, ela surge ali quando alguém sentiu ali na confiança, ela foi quebrada ali a confiança, não foi cumprido um acordo, não foi cumprido algo ali, então ela sente ali essa dor da traição, tá? Então isso cria um medo profundo de ser enganada ou de ser decepcionada, tá? Resultando aí em dificuldades em confiar nos outros. Então, falando ali da conexão, do ato de serviço, tá? Então, a gente ligou ali com o ato de serviço, porque como alguém, de alguma forma, às vezes prometeu algo para ela e não cumpriu, então a gente vai falar do atos de serviço, né? Então, as pessoas com essa ferida, ela pode ter a necessidade do ato de serviço. Então, como o cuidado, a proteção e o auxílio dos outros. Essas pessoas podem se sentir amada quando as outras pessoas fazem algo por ela, né? Então, você vê que tem uma relação, né? Olha isso. Então, ela pode se sentir amada, né? Quando as pessoas fazem algo por ela ou demonstram uma preocupação prática, né? Ai, nossa, ver que ela de repente tá sentada ali desconfortável e vem e busca uma almofada para ela sentar, né? Nossa, eu conheço uma mulher que é muito lindinha, que ela sempre busca isso, né? Ela sempre busca fazer isso. Às vezes a gente tá sentada ali, ela vem com uma almofadinha e coloca, né? Ela vem e traz um suco, alguma coisa, ela tá sempre ali, mas porque ela quer, ela tem essa coisa do ato de serviço, ela quer que o outro se sinta confortável, mas o interessante é que ela receba isso também, né? Então é importante a gente aprender a cultivar a sensação de segurança dentro de nós mesmas para não dependermos exclusivamente do gesto do outro. Porque é todo mundo que tem isso de perceber o que a gente precisa, perceber os cuidados e fazer algo pra gente. Não, não é não. Então a gente pode fazer por a gente, não é? Lembra, sempre a gente vai olhar para isso. O que é que eu posso fazer por mim? Porque ficar esperando do outro, pode ser que isso não aconteça, e pode ser que quando o outro faça, nem seja do jeito que você queria, né? Então, uma dica aí de autocuidado, né, é você se fortalecer na sua própria confiança e fazer algo para si. Então, o foco são ações que você vai fazer por você. Estabeleça rotinas de autocuidado. Cria uma rotina diária de cuidados pessoais. Olha que legal. Tá vendo? Eu tinha escrito tudo, fiz tudo e depois nem lembrava.
Alimentação saudável, cuidado com a pele, hidratação é uma maneira de se mostrar, de mostrar a você mesma que você valoriza e merece esse cuidado. Tá bom? Já consertei aqui o que eu tinha esquecido. Trouxe aqui a organização pessoal. Organize seu espaço físico, seja na sua casa, escritório, onde você quiser, de um jeito que você se sinta bem com você mesma, um jeito que você se sinta acolhida ali, confortável. Sabe quando você arruma assim a sua mesa de trabalho e fala, nossa, tá com a minha carinha, né? Então, trabalhar essa parte de colocar as coisas do jeito que você gosta, tá? Planejamento de metas e autocuidado. Olha que legal, você planejar isso, porque às vezes a gente fala assim, eu preciso cuidar da minha alimentação. Passa dia, entra dia, quando você vê, você não cuidou de nada, você tá comendo um monte de doce, você tá comendo um monte de gordura, você não fez uma caminhada no mês. Água, não tomou água. Ele fala, você tem que tomar água aqui. Água, nem tomou água. Quantas mulheres, né, têm problemas urinários porque não toma nem água, né? Então, é falar desse autocuidado. Então, bota uma rotina, coloca lá todo dia na tua agenda, né? O que você vai fazer por você? A minha alimentação hoje vai ser assim. Água, tem que tomar tanto de água. Essa semana eu vou fazer 3 vezes na semana, né? Uma caminhada, né? Então, você pode dividir metas em pequenas ações e vai executando. Faz assim como um cheque, vai dando um cheque, né? Ali nas coisas que você tá fazendo, são atos de serviço para você mesma, tá? E o mais importante, você precisa honrar o que você colocou ali. Por quê? Porque lembra que essa ferida, ela vem de alguém que prometeu algo e não cumpriu? Então, se você prometer algo para você mesmo e não cumprir, olha isso. Que dor nessa ferida. É como você, né, cutucar ali bastante essa ferida. Então, precisa fazer isso por você, tá? E aí eu vou para a última. Ferida da injustiça. Tá relacionada ao sentimento de ser tratada de maneira desigual. Isso pode ocorrer quando a criança é negligenciada. Eu tô repetindo. Não. É porque antes eu falei só das feridas e agora eu tô falando junto, né? Então, vai lá. E aí, associando essa ferida ao presente, a formas de amar de presente, né? Então, o que acontece aqui? Uma conexão de receber presentes. Então, essa é uma pessoa que ela gosta de dar presentes, mas ela também gosta de receber, tá? Então, para quem carrega essa ferida, presentes podem se tornar uma forma de se sentir digna e de ter esse amor e atenção, né? Então, presentes físicos ou simbólicos, né? Então, sabe aquela coisa assim, eu vi uma mulher, né? Conheci uma mulher que ela mandou flores para ela mesma. Olha que legal, ela queria tanto receber flores. E aí o parceiro não tem isso, sabe? Imagina, que besteira. Vai lá e manda flores para você mesma, né? Trabalha isso em você, é muito legal, né? Então essa coisa do presente. Aí eu vou me dar de presente algo, eu vou me dar de presente, dá para juntar tudo isso daqui, né? Eu vou me dar de presente um curso de, né, um curso de dança, vou me dar de presente uma massagem, olha quanta coisa legal. Então, essa linguagem do presente, ela tem muito isso de dar. Ela gosta de ir num lugar e trazer uma lembrancinha para a pessoa. Mas aí, o que a gente está falando o tempo todo? De estar fazendo para si, né? De estar fazendo sempre para si, para poder você não depender do outro. Então, uma dica aí, né? De autocuidado aí nessa parte, compre algo simbólico para você que representa esse alto preço, né? Como um livro, algo que, eu gosto de um livro, vou comprar esse livro para mim. Gosto de uma roupa, vou comprar um objeto, tá? Então, ou algo que seja
simbólico para você, né? Às vezes você fala assim, nossa, mas esse anel, ele representa algo para mim, né? Aquele quadrinho representa algo para mim. Então, para fazer por você, para comprar para você, tá? E algo muito interessante também de você fazer é a prática de gratidão. Você ter um diário, né? Que você pode ali colocar para agradecer a forma de você reconhecer aquilo que você é. Gratidão por eu ser a pessoa, sabe? Assim, fazer por você. Porque às vezes você fica esperando do outro e aí você vai fazendo por você e pra você, tá bom? Aí eu trouxe aqui a ferida da rejeição com a conexão da afirmação. Então, a palavra de afirmação. Palavras de afirmação, né? Então, são pessoas o quê? Que elas buscam, elas esperam que o outro diga eu te amo, eu gosto de você, eu te valorizo. E é até interessante que para as próximas semanas eu quero fazer essa conexão das feridas emocionais e das 5 linguagens do amor para a parte do trabalho, né? Mas é bem interessante que até no trabalho tem muito essa busca de ela prefere mais um elogio, um reconhecimento daquilo que ela fez, é muito mais, tem muito mais valor do que ela mesma ela mesma receber um dinheiro, tá? Então, para ela tem muito mais valor isso dela ouvir esse elogio, dela ouvir, né? Ela fica ali buscando o tempo todo essa sensação de ouvir. E aí a gente coloca isso também, que como são a coisa de falar, né? Então, também do celular, de mensagens, né? Sabe essa coisa de mensagem? Ela gosta muito de receber a mensagem de bom dia, sabe? Ela gosta muito dessa coisa do falar. E olha que interessante, eu lembrei de uma situação. Tinha uma moça que as amigas, né? Ela tava sem um relacionamento, as amigas tinham um amigo e as amigas apresentaram para ela. E aí esse rapaz, eu entendo que ele já tem muito essa linguagem do amor, né, que são as palavras de afirmação. Então ele mandava bom dia para ela, perguntava como ela tava. Eles estavam se conhecendo ainda. Mandava bom dia para ela, perguntava como é que ela tava, como é que foi o dia, e ela se incomodava muito com aquilo porque ela achou que ele estava sufocando ela. Porque ele mandava todo dia um bom dia, perguntava como é que ela tava, e ela demorava muito tempo para responder, e quando ia responder no dia seguinte, ainda mal-humorada ali, nossa, você tá cuidando da minha vida, né? Mas quando a gente olha para isso, ele tinha essa linguagem, né? Ele tinha essa linguagem. E ela falou que estava se sentindo muito sufocada. Aí o que aconteceu? Não rolou nada, eles só estavam começando a conversar, começando a se conhecer e tal, e aí não rolou nada. Aí o que aconteceu? Essas amigas apresentaram esse rapaz para uma outra amiga. Porque aí ela não quis, ele também falou, não conectou, tá tudo certo. E aí essa amiga já contou que ela já gostava muito disso. Ela também tinha essa linguagem. Olha que interessante, porque ela falou assim, ele manda bom dia pra mim. Nossa, eu me sinto tão bem. Ele pergunta como é que eu tô, né? Como é que foi meu dia. Então, olha que interessante. Por isso que a gente fala assim, o quanto é importante a gente entender isso. Isso é libertador, né? O quanto é interessante a gente entender tudo isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente tá falando uma língua e o outro não conhece aquela língua. Sabe que nenhum fala assim japonês e o outro tá falando alemão? É isso. E aí quando você entende a linguagem, a sua linguagem do amor, você não espera mais que o outro vai trazer aquilo que o outro não tem para dar. E você também entende a linguagem do amor do outro, você vai entender o que é para o outro o eu te amo. Né? Então isso daqui é muito legal para a gente poder se conhecer. Porque a gente, vamos falar, relacionamento é fácil? É fácil o relacionamento? Não é fácil para ninguém, né? Nenhuma relação é fácil. Por quê? Porque cada um é de um jeito. E quando a gente olha nas linguagens aí do amor, cada um fala uma língua diferente, né?
Então, falando aí dessa linguagem do amor, ela pode escrever, ela pode, como para ela é importante essa coisa de escrever, ela pode colocar ali, fazer um caderno sobre frases que ela gosta, escrever sobre ela mesma, um exercício muito legal, ela escrever sobre ela mesma, né? Ela sabe assim, eu sou assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Porque para ela é importante isso. Imagina ela fazer eu gostava muito de fazer isso também. Eu gravava áudio, né? Então eu gravava áudio sobre coisas sobre mim, né? Nossa, parabéns, você fez isso. Olha que legal isso, porque às vezes a gente espera das outras pessoas algo que é aquilo que a gente falou aqui, né? O outro nem tem pra dar. Nossa, às vezes você olha assim, você fala, nossa, eu consegui fazer. Vou falar assim, desse negócio de mídia, por exemplo. Vou dar um exemplo meu. Às vezes eu faço um post ou eu crio, já criei vídeos, alguma coisa que eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, eu consegui fazer e só eu sei como foi, quanto tempo eu demorei estudando, tentando para conseguir fazer aquilo daquele jeito. E aí as pessoas olham e falam, legal, tal. Às vezes você esperava ali, nossa, valorizar o quê? O teu trabalho, aquilo que você fez. Mas não dá pra gente esperar do outro. Então eu mesmo gravava áudio e falava assim, parabéns, Neide, olha que legal que você fez. E olha que legal, o que você vai fazer agora por você? Nossa, hoje eu vou fazer... Aí eu colocava uma meditação, vou fazer uma meditação. Hoje eu vou ler um livro ali, ó, deitada no sofá, de perna pra cima. Eu fazia alguma coisa por mim, pra mim. Olha só, aí você já vai entendendo que as minhas linguagens do amor, né? Então eu fazia algo por mim, pra mim. Por quê? Porque não adianta a gente esperar do outro aquilo que o outro não tem pra dar, ou aquilo que o outro não sabe dar, ou o outro dar aquilo que você não era aquilo que você esperava. Tá bom? Então, com isso, eu vou te dizendo que como é que, né, para finalizar isso aqui, qual que é a solução disso daqui? O que a gente precisa fazer? Olhar para dentro, olhar para nós mesmas, perceber quais são as feridas emocionais, quais são a linguagem do amor que eu tenho, para que eu possa fazer isso por mim e para mim. Isso é egoísmo? Não, isso é auto-amor, isso é autocuidado. Vai trabalhar sua autoestima e você não vai depender e nem exigir do outro, seja esse outro quem for, né? Seja da sua família, dos seus amigos, no seu trabalho, no relacionamento afetivo. Você não vai exigir do outro aquilo que o outro não tem, não sabe, não pode te dar. Porque quando a gente olha para isso, a gente percebe que a outra pessoa também traz tudo isso daqui e também não sabe nem dar para ela e nem dar para você. Tá bom? Então, agora que você já conseguiu aí mais ou menos identificar ali, né? O que é que você traz de feridas emocionais, a sua linguagem do amor, né? É hora de refletir sobre tudo que você ouviu aqui, né? E perceber aí como é que você pode se relacionar melhor com as pessoas, como você pode ter o relacionamento dos seus sonhos, tá? Então, aqui a gente vai falar que tudo é possível. A gente começou essa live falando sobre isso, não é? Qual é, falando de física quântica, onde é que você está olhando? O olhar do observador. Qual é o lugar que você está e para onde você está olhando, né? Presta atenção nisso. Então pense aí em como você quer se sentir no seu relacionamento, o que você deseja para o seu relacionamento e o que você pode fazer por você e para você, tá bom? E aí vou finalizando aqui, já convidando você para participar da live de amanhã. Amanhã a gente vai dar aí uma continuidade aí, né? Todos esses dias eu tô falando sobre relacionamento e como a gente trabalhar isso pra gente poder se entender. E amanhã a gente tem mais uma live, eu aguardo você, tá bom? Que mais eu queria falar aqui?
e chama outras mulheres para participar. Convida outras mulheres para participar, para assistir essas lives, né? Olha quantas mulheres a gente pode ajudar, né? No grupo de mulheres lá, eu tô sempre falando como é que a gente pode fazer essa troca, ajudar mulheres ajudando mulheres, tá bom? Bora sair de todas essas dores e encontrar a felicidade. Colocar foco naquilo que a gente quer, tá bom? É isso. Gratidão por estar aqui. Um beijo no seu coração. Amanhã a gente se encontra de novo. E eu vejo você. Beijo. Vai ver?